Hoje, a gente vai embarcar uma viagem, e que viagem! Vamos mergulhar em um dos lugares mais complexos e incríveis que existem, o cérebro humano. Juntos, vamos desvendar esse mapa que, no fundo, guia nossa própria mente. E a pergunta que fica é essa: como, afinal, o cérebro cria a nossa realidade? Já parou para pensar nisso de verdade? Sabe, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente, o que a gente pensa, tudo, absolutamente tudo, nasce aí dentro. É uma pergunta fundamental. E para a gente começar a desvendar isso, vamos precisar de uma coisa: um mapa. Olha só, tá aqui o nosso mapa. É com ele que a gente vai trabalhar. Pensa assim, vamos explorar cada região, cada lobo cerebral, como se fossem continentes diferentes, sabe? Cada um com sua própria cultura, sua função específica, mas no fim, tá tudo interligado. Bora começar essa exploração? Então vamos lá. Nossa primeira grande área de exploração a gente pode chamar de as portas para o mundo. Por quê? Porque são as regiões que funcionam como a porta de entrada do cérebro para o mundo aqui fora. É por aqui que toda a informação sensorial chega para ser processada. E a nossa primeiríssima parada nos leva, olha que curioso, lá para a parte de trás da cabeça. É aqui que a gente já encontra uma coisa bem interessante. Nossos olhos estão aqui na frente, certo? Mas é lá atrás, nessa região, nos lobos occipitais, que a mágica da visão acontece de verdade. Isso mesmo, a função deles é a visão, o reconhecimento do que a gente está vendo. Pensa só, os olhos, eles captam a luz, mas são os lobos occipitais que pegam esses sinais e transformam em imagens que fazem sentido. Tudo que está sendo visto agora mesmo, as cores, as formas, o texto, quem está decifrando tudo isso é essa região aí atrás. Ok, saindo da visão, a gente sobe um pouquinho no nosso mapa, vamos agora para a região de cima, mais para o centro do cérebro. E aqui, a nossa percepção do mundo, bom, ela se expande de um jeito bem diferente. Estamos entrando no território dos lobos parietais. Esses aqui cuidam das sensações de toque, da imagem do nosso corpo e até da consciência da gente no espaço. E o mais legal é que eles fazem muito mais do que só processar o toque. Eles basicamente criam um mapa interno do nosso corpo, sabe? Dão aquela noção de onde a gente está no espaço. É como se fosse o GPS interno do cérebro. Sensacional, né? Continuando a nossa viagem, agora a gente vai para as laterais do cérebro. Chegamos numa região que fica ali bem pertinho das orelhas. E olha, a própria localização já dá uma pista gigante sobre a principal função desses caras aqui, os lobos temporais. Exatamente. Audição e linguagem. Essa área é a nossa central auditiva. O som da minha voz, por exemplo, está sendo processado aí agora mesmo. Mas não é só ouvir, né? Essa região é fundamental para a gente entender a linguagem, para dar sentido às palavras que a gente escuta. Bom, a gente já viu como o cérebro recebe as informações do mundo, certo? Agora, vamos para a área que decide o que fazer com tudo isso. Bem-vindos ao nosso centro de comando. E chegamos aos lobos frontais. Pensa neles como a diretoria executiva do nosso cérebro, o centro de planejamento. Eles ficam bem aqui na frente, como o nome já diz, e são tipos maestros por trás das nossas funções mais complexas e sofisticadas. É aqui que a mágica acontece. Planejar o futuro, tomar decisões, resolver um problemão, controlar os impulsos, até boa parte da nossa personalidade é gerenciada aqui. Basicamente, é a parte do cérebro que, talvez, já esteja planejando o que fazer depois de ouvir esta análise. Beleza. Agora, para nossa próxima parada, a gente precisa ir mais fundo, bem para o miolo, para o coração do cérebro. É aqui que a gente encontra os lobos mesiais. Eles não estão visíveis assim na superfície, mas, nossa, são essenciais para a gente entender quem somos por dentro. Pois é, aqui está o núcleo da nossa identidade. A formação de memórias novas, a nossa capacidade de aprender coisas, o processamento daquelas emoções mais fortes, tudo acontece bem aqui. É de fato o coração emocional e o centro da memória do cérebro. Muito bem. Já exploramos os diferentes continentes do nosso mapa cerebral, mas a verdadeira beleza da coisa toda não está nas partes isoladas. Está no jeito como tudo isso trabalha junto, em uma sintonia perfeita. É isso, porque até agora a gente viu o que cada lobo faz, né? Quase como se fossem peças separadas de um quebra-cabeça. Só que um cérebro não é só a soma das suas partes. A história completa é muito mais dinâmica, muito mais integrada do que isso. A palavra-chave é integração. Embora cada área tenha a sua função, o cérebro funciona em sincronia. Gosto de pensar numa orquestra. Cada lobo é um instrumento com o seu papel específico. Mas a música de verdade, só acontece quando todos tocam em harmonia.
Nenhuma tarefa complexa, como ler uma frase ou ter uma conversa, depende de uma área só. É uma verdadeira sinfonia neural. E o mais incrível de tudo é que essa orquestra ela pode se adaptar. Se um músico, digamos, falha, os outros podem, até um certo ponto, compensar aquela falta. O nome disso? Neuroplasticidade. É a capacidade impressionante que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões ao longo da nossa vida. É fantástico. E com isso a gente volta para o nosso mapa, mas agora olhando para ele de um jeito diferente, né? A grande lição desta exploração é que o cérebro não é uma máquina com um monte de peças fixas. Ele é um ecossistema vivo, dinâmico, que está o tempo todo se comunicando e se adaptando. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Pensa bem, se o hardware da nossa mente é assim, maleável, se ele pode ser reconfigurado pela experiência, então quais são os limites? Os limites do aprendizado, da recuperação, do nosso crescimento pessoal? Fica aí a pergunta para a gente pensar.